21 Kiren Saga Capítulo 65 Explorando Masmorras Autor, El Sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Sovngarde. Meu grito de guerra ecoou por aí. O que mais eu poderia gritar de qualquer maneira? Meu grupo foi fortalecido e o Troll retardou seu avanço. Este era o momento perfeito para eu liberar meus feitiços. 2 bolas de fogo foram lançadas de cada mão. E 2 golpes perfeitos atingiram o Troll. O monstro não será facilmente derrotado por isso. Mas acho que perdeu a maior parte de sua resistência agora. Não deu tempo de lançar mais feitiços. O Troll era rápido, muito mais rápido e perigoso que os do jogo. Eu tive que recuar permitindo que Zhou e Onjin tomassem meu lugar enquanto carregavam seus escudos. A situação vai ficar terrível a partir de agora. Não posso usar fogo com meus aliados perto do alvo. O fogo tende a ser complicado de usar nessa situação. O Troll pode começar a se regenerar e sua resistência também é uma dor de lidar. Os Trolls se chocam mal com os escudos. Zhou foi empurrada para trás, mas o marinheiro atrás dela estava apoiando bem. Onjin foi superior a Zhou em termos de peso e não saiu do lugar. Acho que a vanguarda precisa de mais apoio. O homem para o trabalho é Frost Atronachan. Ele apareceu depois de sair do vazio. O problema agora é que o Atronash não causará muito dano ao Ice Troll, pois o Troll tem uma alta resistência ao Frost. Também já começou a se regenerar. Estou odiando a situação, mas a única solução é fazer algo sobre sua vitalidade. Além dos meus feitiços dominados, estou pesquisando novos feitiços na maior parte do tempo. O aspecto de vitalidade é um aspecto difícil de controlar, mas posso pelo menos absorvê-lo e fornecê-lo. É perigoso usar o efeito de suprimento com vitalidade, pois alguém dá sua própria vitalidade aos outros. É mais eficaz do que a cura, embora os magos tendem a usar os efeitos fortificar e restaurar com o aspecto vitalidade para fazer os feitiços de cura. Se eu absorver a vitalidade do Troll, isso pode me afetar, pois minha vitalidade é total ou de natureza diferente da vitalidade de um Troll, mas posso fornecê-la de volta aos membros do meu grupo, pois eles estão recebendo dano diretamente do Troll. Tudo bem, vou arriscar. Eu evoquei diferentes feitiços em cada mão. A direita absorve Vitality, a esquerda Supply Vitality. Eu aponto minha direita para o Troll e minha esquerda para Zhou, que foi atingido. Após 1 minuto de luta, a regeneração do Troll diminuiu. Levamos mais 5 minutos para bater a fera. Os 3 marinheiros fizeram questão de fazer suas lanças passarem por todos os seus órgãos vitais para garantir que morresse. Isso foi difícil. Se há alguém na caverna agora, duvido que já não saiba sobre nós. Não baixe a guarda. Eles não vieram até nós quando derrotamos o Troll, então não se preocupe com isso agora. Eu disse, Jules, você vai explorar a frente. Certifique-se de usar scan e alarme como eu te ensinei. Faça o que você faz de melhor. Ju estava assumindo o papel de minha misteriosa mão direita, então ela raramente falava. Que adorável. Agora todos em mim. Eu talvez seja um mago, mas vou chutar o seu traseiro se você vier para mim combinado. Não se concentre em me proteger, a menos que eu esteja fazendo algum feitiço sério. Eu vou te dizer até então. Nós iremos ande leve e não chame atenção. Estou assumindo a liderança com vocês 3. Usaremos nossos arcos e derrubaremos qualquer alvo rapidamente. Onjin e Zhou, vocês 2 serão nossa retaguarda. Se ficar perigoso à frente, mude para a vanguarda. Todo mundo fique legal e não perca a cabeça se você vir um maldito morto-vivo lá. Apenas atire no meu sinal. Entendido? Sim, capitão. Bom. Eu dei a esses caras algumas lições sobre táticas e estratégias de infiltração. Vamos nos mover e matar como sombras. Julanar assumiu a liderança e entrou sorrateiramente na caverna. Sua missão era desarmar armadilhas e procurar inimigos. Ela também nos deixaria marcas sobre a situação à frente e esperaria por nós se houvesse um inimigo. Foi assim que minhas lições táticas foram marteladas nela. Eu lanço o ball. Assim tenho meu próprio arco e uma aljava com muitas flechas penduradas na minha cintura.
Agora estamos prontos para rolar. Ao entrar na caverna, nos encontramos em uma caverna gelada. Era muito espaçoso, com paredes, piso e teto de gelo. Eu estava ferido, embora esta não seja a primeira vez que testemunho uma coisa dessas. O Sling me parecia semelhante, mas não tive tempo de admirá-lo. Ainda assim, não posso dizer nada ou fazer qualquer som, pois um eco pode se formar. O único caminho agora era apenas à frente, então não havia discussão sobre o que deveríamos fazer. Assumi a liderança e caminhei com cuidado e silêncio enquanto encaixo uma flecha em meu arco. Chegando ao fim, o túnel virou à direita com uma ligeira inclinação para baixo. Não era diferente do primeiro túnel, então seguimos em frente novamente. Quando chegamos ao fim, o túnel virou à direita e se abriu em um espaço maior de uma caverna de 2 níveis. Esta caverna contém várias pequenas gaiolas vazias cheias de ossos e garrafas vazias espalhadas por todo o chão. Julanar estava agachada após a curva e nos sinalizou para não fazer barulho. Problemas à frente. Eu parei o grupo com um sinal de punho, então um sinal de espere. Eu tive que me esgueirar para Ju sozinho. Colocando os pensamentos em ação, movi-me o mais rápido e silenciosamente que pude. Qual é a situação? 2 inimigos à frente. Alguma coisa perto deles? Não, apenas 2 garotos conversando e bebendo. Olhei para onde ela apontava e encontrei os alvos. Cuidado! A caverna é nivelada, então talvez alguém esteja observando do nível superior. De fato. Acima, ao norte, há uma saliência com uma paliçada de madeira ao longo da borda. Veio do nível mais alto. Não podemos deixar ninguém nos ver. Relaxar. Eu disse, prepare seu arco. Você vira à direita, eu pego à esquerda. Atiro quando você estiver pronto. Ju pegou seu arco e flecha, mirou e atirou. Eu segui suas ações como sua sombra. 2 flechas rasgaram o vento e atingiram o pescoço dos 2 meninos. Outro sinal de seguir fez o grupo seguir em frente. Julanar checou e foi em frente. Seguimos de perto para um túnel à esquerda, pois é o único caminho a seguir neste ponto. Este túnel estreito torce e vira à esquerda, direita, esquerda, direita antes de continuar em frente para um mais largo. Jus estava esperando, mortos-vivos à frente, sem reações de vida perto deles. Avançando um pouco, vimos quase 7 esqueletos. Isso foi fácil. Esqueletos são um pouco difíceis de atirar com flechas, mas eles desmoronam quando uma arma contundente os esmaga. Fique para trás. Joe Yongem, em mim. Dissipei o bombo e lancei um bomba flash. Os 2 me seguiram como o vento e rapidamente atacamos os esqueletos. Cada esqueleto levou um golpe, mas eles estavam dando luta. Fiquei preocupado com o barulho em uma caverna como essa, mas felizmente lembrei de lançar Muffle na zona da luta. Redefinir formação. Eu dei o comando e tudo voltou ao normal. Continuamos o túnel e viramos à esquerda, mas não havia vestígios de qualquer presença. Outra esquerda nos levou a uma ladeira e corredor. Depois de uma pequena caminhada chegamos a uma ponte de madeira e encontramos Ju esperando lá. Poucos sinais vivos à frente, eles estão em alerta. Isso pode ficar difícil. Será assim então. Voltando para os arcos e ficando protegido para o próximo ataque. Todos. Vamos atacar com flechas. Atire rápido. Joe e Yongem, vocês 2 terão que nos proteger se cairmos sob fogo pesado. Lembre-se, nosso alvo do outro lado e os feiticeiros tendem a usar magia de gelo. Todos assentiram. Respirando fundo, fiz uma contagem regressiva com os dedos e fui para o próximo local. Parecia que alguns aprendizes estavam posicionados neste lugar. Eles estavam entre as fileiras de iniciantes e nem pareciam durões. Mas havia 7 deles e 5 arqueiros de nós. Atribuir sinais ao alvo era uma tarefa fácil para aqueles caras. Eles já são uma equipe experiente da SWAT. Ao sinal, 5 flechas rasgaram o ar e 5 inimigos caíram. Os 2 restantes foram alertados e tentaram correr. Um foi baleado por mim e outro levou uma flechada na coxa e escapou mancando. Besteira. A área à frente é desconhecida, mas eu e Ju perseguimos pela ponte de madeira e o perfuramos com flechas.
Bastardo Durão resistiu. Ao chegarmos ao final da ponte, notamos que a ponte de madeira se estende sobre uma caverna profunda. Eu sabia disso, mas ainda assim parecia assustadora. Redefinir a formação e seguir em frente foi feito antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. A caminhada à frente estranhamente não foi interrompida por nenhuma armadilha. Até me preocupei com Ju. Ainda assim, nós a conhecemos depois de descermos algumas ladeiras. 2 caminhos à frente, um tinha um mago com muitos mortos-vivos e o outro está indo para algum lugar, mas não posso verificar, se não sou visto. Tudo bem. Eu vou lidar com os mortos-vivos. O resto de vocês peguem o mago com flechas. Um mago que pode controlar muitos mortos-vivos é um ser perigoso. Todos se prepararam. Quando a luta começar, o mago certamente se esconderá atrás de suas criaturas mortas-vivas. Isso será problemático se eles forem guardiões e não apenas seus zumbis. O mago estava realmente relaxando, mas os mortos-vivos o estavam protegendo. Atrás dele há uma passagem bloqueada por algumas barras de ferro. Meu movimento foi o primeiro. Tenho que eliminar todos os mortos-vivos ao redor dele com um movimento enquanto o resto cuida dele rapidamente. Vou usar um feitiço tão forte quanto uma bola de fogo. O feitiço é o meu Lee Smith original. É o mesmo que Fireball, mas é feito do elemento Sol. O melhor elemento anti-morto-vivo que não causa nenhum dano aos humanos em meu arsenal. Conforme eu lanço os feitiços, os esqueletos mortos-vivos explodem em todos os lugares com seu efeito. Seguido pelas flechas que despedaçaram o mago. Nós invadimos a sala destruindo qualquer morto-vivo no banho. A área está limpa e poucos itens e livros foram encontrados. Coloque qualquer coisa de valor nos sacos. Descanse um pouco e se moverá em minutos. Mantenha a guarda alta. A sala que invadimos agora parecia ser um posto de guarda para algo importante depois da passagem que estava bloqueada com barras de ferro. Ainda há um local que não verificamos, mas eu tinha uma ideia do que era. Depois de saquear o local e descansar por um minuto, movi os meninos e saí por onde entramos. Vamos pegar o corredor que Ju não verificou. Com certeza, depois de caminhar um pouco, chegamos a uma sala vazia sob a ponte de madeira pela qual passamos um tempo atrás. Era o alojamento dos necromantes que viviam nesta caverna. Havia mais coisas para saquear aqui. Examinei o local com cuidado e encontrei algum dinheiro, baús escondidos, bem como algumas armas valiosas e papéis de pesquisa. Pelo que pude perceber, essas pessoas eram cultistas de Molag Bal, um dos mais temíveis e odiosos príncipes dédricos, Deus Dardra, cuja esfera é a dominação e a escravização dos mortais. Ele é conhecido como o Deus dos Esquemas, o Rei Da, o Ceifador de Almas, o Senhor da Brutalidade e o Príncipe da Fúria. Seu principal desejo é colher as almas dos mortais e trazê-los sob seu domínio, espalhando sementes de conflito e discórdia nos reinos mortais. Uma lenda afirma que Molag Bal criou o primeiro vampiro quando estuprou uma virgem chamada Lamai Belfari, que por sua vez massacrou um grupo de nômades que tentaram ajudá-la. Eu só sinto vontade de vomitar quando vejo alguém que adora esse pedaço de merda. Eu mesmo não sou um cara legal, mas tenho meus limites. Não me importo de fazer pactos com Daedra, desde que isso não afete minha alma ou essência, como se tornar algo desumano ou coisas assim. Claro que se tornar um imortal é legal, mas eu adoraria fazer isso com o meu próprio poder. Durante o saque, um cara encontrou uma joia em comum. Ele veio até mim correndo depois que ele fez. Oh! Uma pedra de Barenziah. Dá-me isso, eu darei uma prata extra por encontrá-la. O menino deu e eu dei a ele um septim de prata como recompensa. Os outros dois olharam para ele com inveja. Tem algum valor? Perguntou Ongem. Você não reconhece o nome Barenziah? A rainha do Umer de Morinhold? Uma das amantes do Tiber Septim. Uma das mulheres mais duronas deste mundo. Suspiro. Ele e o resto balançavam a cabeça a cada pergunta. É uma das 24 pedras que pertenciam à bela coroa da rainha Barenziah. A coroa foi perdida em Skirin após o desaparecimento da rainha durante a Guerra de Ascensão e suas gemas começaram a aparecer em diferentes locais.
Colecionadores como eu gostam dessas pedras. Você com certeza sabe muito sobre uma gema aleatória em uma caverna. Joe disse zombeteiramente. Você não entende. A Rainha Barenziah de Morinhold é uma das minhas figuras históricas favoritas ao lado de nossa conhecida Rainha Potema de Solitude. Todas as pessoas presentes estremeceram ao ouvir o nome de Potema. Qualquer nórdico conhece essa famosa, ou melhor, infame Rainha Loba. A Rainha Barenziah e a Rainha Loba Potema são as rainhas mais temíveis da história de Morrowind, Skyrim e do Império. Elas são as rainhas mais duronas. Até Cersei Lannister pareceria um gatinho fofo ao lado deles. A Rainha Barenziah começou sua vida no exílio depois que foi tirada da casa de seu pai, que era o senhor de Morinhold. Seu exílio foi em Skyrim, mas ela escapou e se tornou uma ladra em Riften. Anos depois, ela foi encontrada por um Dúmer general que trabalhava sobre o próprio Tiber Septim e mais tarde se tornou a esposa do general e amante de Tiber em segredo. Esta foi uma história para ler. Ela viveu uma longa vida cheia de eventos e luta política depois disso até seu desaparecimento 200 anos atrás. Com Hipotema ou Solitude um corte do mesmo. Ela é bem conhecida de todos os nórdicos. Conhecido como Potema Septim da família imperial. Ela se casou em Skyrim com o rei supremo, mas praticou necromancia e roubo. Ela também iniciou uma guerra civil no Império para obter o trono imperial de Rubi para seu filho, que acabou morrendo na luta. Sua raiva não era simples, pois ela liberou todo o seu poder necromântico e liberou um exército de mortos-vivos em Solitude. Mais tarde, ela foi encurralada e selada sob Solitude. Minha teoria é que ela se tornou uma lixa e está esperando para ser aberta. A razão pela qual esse cara estremeceu foi o conhecimento público da temeridade de Potema. Ainda assim, essa história ficará para outra hora. Guardei a gema no bolso e sorri ao ter uma ideia sobre a localização do restante das gemas, e essa gema confirmou que elas provavelmente estão nesses lugares. Agora se apresse, não perca tempo. Voltamos novamente para a passagem bloqueada com barras de ferro e começamos a procurar um mecanismo para desbloquear a passagem. Eu posso fazer isso à força, mas vai levar tempo. Um minuto depois, Ju encontrou uma corrente e quando ela puxou para baixo, as barras se moveram e a passagem foi desbloqueada. Nós nos movemos novamente em formação, mas ouvi gritos de Ju. Eu não pensei e corri para a localização dela. Ju foi atingido por uma armadilha mágica. Essas armadilhas estavam lançando o feitiço Frostbite nela. Eu conjurei gripe e arrastei Ju para longe do perigo. Seu braço ficou azul devido ao dano do feitiço. Eu não sabia o que era isso. Eu me aproximei deles e eles atiraram magia em mim. Além disso, alguém me viu e saiu correndo para o outro lado. Isto não é bom. Comecei a curá-la, pois era fácil curar o efeito de gelo apenas curando. Essas armadilhas eram desagradáveis, mas as armadilhas mágicas são realmente muito simples. Você só precisava lançar a runa do feitiço normal e instalar uma joia da alma nela. Isso funcionará como uma torre de sentinela. Para desarmá-los, basta atirar em qualquer coisa nas joias que alimentam as runas. Eu posso apenas pegá-los com o feitiço Grip. Havia 3 deles e eu peguei as 3 Soul Gems como saque. O mago que avistou Ju claramente foi longe e avisou o resto à frente. Esta é agora uma luta total. Ok, esteja pronto para alguma resistência. Fique na parte de trás. O reconhecimento agora será feito por mim. Este foi um bom treinamento para Ju, mas não posso cansá-la tanto. Adiantei-me ao grupo e a gruta virou à esquerda e à direita até chegar a um grande espaço. De fato, havia muitos magos aqui. Eles também estavam tentando verificar a passagem. Mostrem-se intrudentes. Um estava gritando como um louco. Como se eu fosse fazer isso de qualquer maneira. O número de necromantes aqui é 5 e eles pareciam os chefes da caverna. Eles também tinham alguns asseclas mortos-vivos que estavam sendo colocados em formação ao redor da passagem. Voltei e me reuni com o grupo para traçar o plano. Este é o último confronto agora. O plano é assim. Eu disse então lancei um feitiço 3 vezes e 3 Frost Atronages apareceram.
Esses caras grandes vão se chocar com os mortos-vivos depois que eu lançar um feitiço do sono neles. Sua regra é chover os magos com flechas e eu me juntarei a você com magia. Ongem e Jou, vocês vão proteger os flancos dos mortos-vivos. O último feitiço que lancei foi Aura do Paladino em ambos e em mim. Este feitiço é um feitiço de camuflagem que nos cobrirá com elementos Soul e o efeito de cura. Isso fará mal aos mortos-vivos e nos curará. Uma das minhas obras-primas. Os 3 Frostiatronages assumiram a liderança, seguidos por Jou, Ongem e o fabuloso eu. Depois Julk insistiu em seguir os 3 marinheiros que vão atirar flechas nos magos. O primeiro movimento foi meu. Lancei o Lismith que explodiu na formação de mortos-vivos à frente das passagens. Meus atronages invadiram os mortos-vivos seguidos por Jou e Ongem. Este foi um começo glorioso. Pena que não posso usar o arco e eu posso desmaiar desta vez. As flechas voaram para os magos, mas estavam um pouco erradas. Ainda assim, os manteve sob controle. Os magos tentaram lançar Frost Magic em nós, mas não era nenhuma ameaça. Um dos magos gritou, movam-se, aos seus colegas. Ele estava carregando um forte feitiço Frost. Eu evoquei Shine Lightning e lancei contra ele de frente. Ele também lançou o feitiço e nos pressionamos. Este foi um duelo mágico. 2 feitiços empurrando um ao outro pelo poder absoluto de Magica. Fui superior como sempre. Meu treinamento Magica pode me deixar acima e além de qualquer um desses caras. Mesmo um Battle Mage cholar da faculdade levaria uma surra de mim se pensassem duelar comigo assim. O mago foi atingido pelo meu feitiço e foi lançado voando. Depois disso, os mortos-vivos que ele controlava desmoronaram e os 4 restantes se renderam. Agora esse lugar está garantido. O lugar era de fato uma grande caverna com jaulas e cadáveres. Esses caras estavam experimentando necromancia e pareciam estar fazendo algo grande. Eles também tinham muitos recursos e dinheiro nesta sala. Agora para os prisioneiros. Qual de vocês é o líder? Eles não falaram. Ele. Mutar. Vamos ver se isso funciona. Vocês vão começar a morrer se não falarem. O Jarl está irritado com o que vocês fizeram e vai executar vocês assim que os vir. O Jarl. Um deles gritou, o que fizemos? Honramos o acordo com ele. Oh. Ele acha que não. Poucos dias atrás, ele enviou um pobre tolo para vocês matarem, mas vocês não mataram e ele voltou com o elmo que ele alegou ser o elmo de Winterhold. Agora, as pessoas acreditaram nele e a situação não parece boa. Não. Recebemos seu mensageiro, mas aquele mago não veio. Outro disse, nós até traímos um troll para fora da caverna como seu mensageiro disse, mas ele não apareceu. HMMM. Então foi como pensei. Então, qual de vocês é o líder? Eles apontaram para o mago que acabei de duelar. Oh. Então era ele. Que? Morto. Eu disse, quem é o próximo no comando? Outro cara levantou a mão. Tudo bem. Você está no comando agora. Levante-se. Eu levei o cara embora. O Jarl também queria que eu mudasse alguns itens do seu acordo. HMMM. Vejamos. O que vocês costumam fazer? Senhor, mantemos Tishio e instalamos Frost Guardians lá. Também nos livramos dos encrenqueiros indesejados em segredo. O que mais devemos fazer? Nada, absolutamente nada. Oh, uma última coisa. Este elmo, você ainda o tem? Que elmo, bom senhor? Não temos. Oh. O cara disse, mas ele percebeu e olhou para mim. Eu também pensei assim. Desculpe cara, hora de morrer. Eu o apunhalei com uma adaga escondida e ele nem fez barulho. Mate o resto. Kiren Saga capítulo 66 7 de nós, 30 deles, quase uma luta justa, ponto de vista de Jun. Empacotamos tudo o que parecia de valor e reunimos os corpos ao redor. Ao contrário do jogo, os corpos apodrecem e as pessoas se mijam quando morrem. Então vamos queimá-los. O que eu achei realmente emocionante foi um tomo de necromancia chamado Corpse Explosion. Eu simplesmente não pude deixar de sorrir quando vi. Este feitiço é muito mau,
Abri as primeiras páginas e queria tanto experimentá-lo, mas levaria algumas horas de tentativa e erro para fazê-lo. Fora as grandes quantias de dinheiro que encontramos. Temos algumas joias e pergaminhos de feitiços, bem como algumas peças de equipamento sofisticado, e algumas joias de alma negra preenchidas. Também alguns cajados mágicos. Gostei de um certo cajado de chamas. Cajados mágicos nos jogos Elder Scrolls eram diferentes de outros cajados na maioria dos jogos e não são nada práticos. Imagine-os como uma ferramenta para lançar o mesmo maldito feitiço repetidamente sem lhe custar mágica até que a energia do cajado se esgote. Eu sempre pensei que era impraticável e não muito diferente de Magic Scrolls. Como se o seu ouvisse meu apelo. As pautas na vida real não são tão miseráveis. São armas mágicas baseadas em aspectos. O que significa que se um cajado estiver encantado com Flame Aspect, ele poderá lançar qualquer feitiço de chama, dependendo de sua própria energia e do conhecimento do lançador. Legal, não é? Isso também é muito melhor do que ter algumas pessoas aleatórias carregando bastões e pensando em si mesmas como magos. E também faria com que as pautas tivessem um uso diferente de Magic Scrolls. Isso também tornaria as pautas famosas muito mais poderosas do que as do jogo. /N. E vocês também podem parar de perguntar sobre o Bajak, cajado de Magnus, rosa sanguinária, a caveira da corrupção. Eles terão melhores funções com base em seu estilo único. Juntamos o que temos e começamos a contar o saque. Essa foi boa. Seremos ricos por algum tempo agora. Depois de distribuirmos o saque em sacos menores que podemos carregar nas costas, as outras coisas que tinham valor, mas não podemos carregar, foram guardadas em um baú e enterradas em um canto da sala. Me senti como piratas daqueles filmes. Agora vamos deixar esta caverna. A última sala da caverna tinha sua própria passagem para a primeira sala em que entramos. Aquela caverna de 2 níveis de antes. Tivemos que pular uma parede de 8 metros, mas não ficaria bom se caíssemos errados. Ok, senhoras. Fetterfall. Quem vá primeiro? Eu evoquei Fetterfall enquanto dizia isso. Pena. O quê? Um feitiço que torna a queda mais leve e lenta. Apresse-se. Ju, mostre àquelas senhoras como se faz. Eu joguei em Ju e ela pulou os 8 metros e caiu lentamente como uma pena. Os caras perderam a cabeça depois que viram e começaram a lutar para ver quem iria primeiro. Claro, esse feitiço foi maravilhoso. Assim como um paraquedas. Todos e suas mães perdem a cabeça por causa deles. Depois de terminar, voltamos para a entrada, mas... Merda. Meu rosto ficou amarelo e minha cabeça parecia leve. Eu não conseguia nem contar quantos sons meu feitiço alarme fazia na minha cabeça. Qual é o problema? Perguntou Joe. Temos companhia. Tio, Povknut. Fiquei do lado de fora da caverna com meus homens depois que recebemos o relatório daquela doninha em Dawnstar. O lugar em que estávamos era uma parede de gelo que dava para a passagem para Obsfall Cave. Vimos claramente o que pode entrar e sair daqui. Ao meu lado, estava aquela doninha e seus meninos. Como ele pode ser tão baixo e viscoso, mas se autodenomina Nord? Tem certeza que era ele? Perguntei. Absolutamente, Capitão Knut. Um garoto veio para Dawnstar e contratou uma tripulação para seu navio. Seu nome é João Dari, como dizia a mensagem daquele fantoche. A doninha disse. Aqueles caras deveriam cuidar dele. Mas você disse que ele tinha gente quando entrou? Sim, capitão. 7 deles. Aqueles cultistas sujos podem lidar com isso muito bem. E aquele navio dele? Eu vi sobre a costa lá, mas ele partiu depois que aquele cara desceu com seus homens. Idiota. Por que você não enviou um de seus homens atrás dele? Se o capturarmos, o líder ficará satisfeito. Agora tudo o que precisamos é a cabeça daquele pirralho. Envie alguns de seus batedores para falar com os cultistas antes que o sol se ponha. Quero estar de volta ao mar em 1 hora. Sim, sim, capitão. Ficamos sabendo daquele bastardo. Pensei que ele pegaria a estrada terrestre e veio de Dawnstar para recebê-lo aqui, mas pensar que ele pegou o mar.
Agora ele está encurralado como um rato. Ele. Eu vou te mostrar o destino daqueles que se misturam com os negócios dos Bloodworkers. Tio. Ponto de vista de Jun. 7 corujas espectrais minhas examinaram o céu. Eu acho que isso vai ser difícil. Quantos, capitão? Perguntou Ongen. 30 e poucos. Os rostos ao meu redor ficaram pálidos. Vamos lá. Somos 7, 30 deles. Quase uma luta justa. Ah. Eu brinquei com eles para aliviar o clima. Eu pensei por um segundo e pensei em algo. A boa notícia é que eles não encontraram nosso navio. A melhor notícia é que faremos uma fuga e tanto. Eu tenho um plano. Eles olharam para mim como se vissem seu senhor e salvador. Vocês 3, corram de volta para aquela sala e tragam aquela grande mesa de madeira lisa e todas as cordas que encontrarem. Vocês têm 5 minutos. Ju, Ongen, Joe. 3 homens virão desta passagem. Convide-os a entrar enquanto você está. Os cultistas então os matam de forma limpa, sem nenhuma gota de sangue. Vou ficar aqui e me preparar. Tenho um grande plano em mente. Uma que precisa de muitos preparativos. Vou colocar todo o meu poder nos próximos feitiços que vou lançar. Primeiro, eu já estava com pouco suco, então bebi uma poção mágica e senti meu corpo transbordar de mágica. O próximo passo foi ter certeza dos movimentos dos inimigos. Cobri a área acima deles com alguns falcões familiares. Posso obter informações sobre o que meus familiares conjurados veem, mas não claramente, então tive que obter a melhor visão possível. Os inimigos também tinham um navio e, felizmente, ele estava longe do meu. Ainda assim, isso confirmou que eles são piratas. Eu estava longe de terminar. Minha bolsa de poções tinha um bolso lateral e continha alguns frascos de fogo do alquimista dados a mim por Nurina. Tirei-os e coloquei-os cuidadosamente de lado. Poucos segundos depois, os 3 meninos trouxeram a grande mesa que eu pedi. Agora vire de cabeça para baixo, amarre as cordas aqui e ali, não deixe que se soltem. Você se chama de marinheiro. Minha mãe sabe amarrar melhor do que isso. Eu os instruí enquanto contava piadas. Esses caras estavam nervosos. Agora, senhoras, observem a mágica. Eu evoquei um feitiço em minhas mãos e coloquei muita magia nelas. Após o lançamento, o vazio se formou e 3 criaturas de fogo apareceram. Tará! 3 belos cavalos Flame e Atronache. Agora amarre-os na mesa. Os meninos se entreolharam e não quiseram acreditar no que viam. O capitão é glorioso demais. Ele pode assustar toda a pousada quando seu humor muda. Sabe coisas sobre tesouros que ninguém ouviu antes. Pode gritar o lendário grito de guerra e agora pode convocar cavalos que nunca vimos antes. Também ouvi dizer que o capitão pode usar o Tuum. Basta fazer o que ele disse ou você vai deixá-lo com raiva. Esses caras rudes estão realmente começando a perdê-lo. De qualquer forma, nosso planador ficou pronto em pouco tempo. Juícia. Trouxe de volta 3 cadáveres e os colocou na minha frente. Pelos deuses. Ongen e Joe perderam o controle quando viram os cavalos. Traga-me os corpos. Só posso usar 2 deles. Usar? Perguntou Joe. Olha, este é um momento desesperador. Vou ter que realizar um ritual proibido apenas para nos tirar daqui. Vou usar um pouco dessa necromancia. Eu disse com uma cara sombria. Nada além de um ato embora. O que? As pessoas ao meu redor ficaram com medo. Essa magia sempre vem com um preço se eu não for um adorador de Daedra. Então, terei que sofrer as consequências, mas valerá a pena quando sairmos vivos, todos nós. Serei capaz de aguentar por 1 hora, posso desmaiar. Quando isso acontecer, Julanar, por favor, cuide de mim. Para o público, a necromancia é um ritual sujo que só é feito por pessoas do mal. Se eu fizer isso normalmente na frente deles, eles vão ter uma imagem errada de mim e podem prejudicar a reputação do colégio mais tarde. Jun, por favor, não faça isso. Você pode não sobreviver. A senhora me disse. Julanar se juntou ao ato perfeitamente. Ela falava na frente dos outros com facilidade e fazia com que parecesse dramático. Este meu lacaio maligno é o melhor seguidor de todos. Sinto muito, Ju,
Se você puder pelo menos fazer isso, tudo valerá a pena. Fazer uma cena delicada foi uma tarefa fácil. Eu li alguns romances shoujo em algum momento, então eu conheci os truques desse gênero. Agora, do mago que realizará um ritual sombrio ao herói que salvará o dia. Subi em 2 cadáveres, evoquei reanimar e carreguei. Concentrei-me um pouco nos efeitos para manipular a tonalidade e criar uma forte luz azul com o feitiço. Tentei deixar minha voz o mais áspera possível, ou tão áspera quanto a de Morbagog. Tebe começou a cantar uma música de death metal da minha vida passada. Eu invoco os antigos demônios do submundo, para trazer esta besta, a Andy. Ferir. Abandonado. Notas. Essa música é Death Metal Forever. Quem não assistiu, não sei o que vocês estão fazendo da vida, vão assistir agora. Eu mal estava tentando me conter para não rir. Julanar, que sempre escondia o rosto atrás de uma coberta e sob um capuz, estava prendendo a respiração com a mão e seus ombros tremiam. Eu sei que ela também estava segurando-o com força. Joe veio e continuou dando tapinhas nas costas de Ju. Eu finalmente terminei o primeiro verso da música e lancei o feitiço. Deus! Quase peidei de tanto segurar o riso. 2 cadáveres foram cercados por luz azul e começaram a se levantar, pareciam assustadores. Esta foi a primeira vez que fiz isso em um cadáver humano. Eu sempre pratiquei esse feitiço em ratos esquivers. Existem muitas diferenças entre necromancia e conjuração e a mais importante é controle. Pode-se controlar mortos-vivos reanimados com muito mais facilidade do que Daedra conjurados. Daedra são seres vivos com egos e sentimentos, tão vivos que você pode se comunicar com os inteligentes deles. Pode-se também conversar com os Dremora conjurados livremente. Tudo isso tornou seu controle um pouco difícil. Atronachs são Daedras elementais que são muito mais fáceis do que Dremora, que vivem falando. Se um mago pode conjurar um Dremora, delimitar ele precisa de muito poder, mas sempre vale a pena. Dremora são lutadores temíveis e orgulhosos. Mortos-vivos são seres controlados por uma alma falsa criada pelo necromante. É por isso que a necromancia às vezes cai sob o aspecto da alma. No entanto, a alma falsa na verdade destrói o corpo desde que não seja perfeito, até chegar ao ponto de desintegrar toda a carne e transformar o morto-vivo de zumbi em esqueleto. Quanto melhor a alma falsa fosse lançada, mais duraria a forma zumbi. Se fosse um feitiço de Thrall, a alma falsa seria formada em algo semelhante à perfeição e não desintegraria o corpo por muito tempo. Em suma, controlar um morto-vivo é moleza, pois eles não têm vida ou ego em comparação com a convocação de um Daedra de alto nível. É por isso que a necromancia é tão popular. Eu posso controlar 7 mortos-vivos agora, mas apenas 3 Daedra. De volta ao presente. Meus 2 zumbis se levantaram e seus rostos mortos. Ju, por favor, coloque um feitiço runa do fogo em cada um que exploda remotamente. Depois disso, esconda esses frascos nos bolsos. Não é que eu estivesse tendo um problema ou algo assim, é só que controlar 2 mortos-vivos e 3 cavalos atronachs não foi fácil. Eu tenho que prender esses piratas e tudo deve parecer perfeito. O sol estava se pondo, mas ainda era perigoso para os mortos-vivos andar sob ele. Eles tinham que ser escondidos da luz do sol perfeitamente. Depois que Julanar terminou, o morto-vivo caminhou como eu ordenei e alcançou a entrada da caverna. Todo mundo estava pronto na mesa planador segurando suas lâminas e arcos. Isso vai ser muito divertido. Tio, Povknut, isso está tomando muito tempo. Os cultistas de merda estão tendo problemas ou algo assim. Quero acabar com isso e correr para o mar. Fico em Jou se não estiver no meu navio. Por fim, 2 deles saíram e acenaram para que fôssemos. Esses cultistas foram eliminados ou algo assim. Que dor. Peguei meus homens e contornei a muralha por 1 ou 2 minutos. Esta caverna está sombria como sempre. Adapta-se aos adoradores de Daedra e seu ar. Quando chegamos à caverna, essas 2 doninhas nem falaram nada e ficaram paradas. Eles pegaram Brainrot ou algo assim. Um dos meus homens foi à frente para lhes dar uma lição. Por que eu me importaria de qualquer maneira? Por que vocês 2 não estão conversando? Diga som.
O que é? Algo aconteceu? Esses dois estão atacando. Espere. O se tornou morto-vivo? O que está acontecendo? Os dois mortos-vivos correram em nossos flancos, mas não parecia natural. Eles estão sendo controlados habilmente. Parecia perigoso. Prenda-os e destrua-os rapidamente. Eu disse o que meus instintos me disseram. Algo muito suspeito está acontecendo. Eu tinha razão. Algo aconteceu. Eu vi luz e fogo comendo meus homens depois de palavras. O fogo explodiu dos mortos-vivos. Mal. Verde. Fogo. Eu não podia ouvi-lo. Não, não consigo ouvir nada. Meus ouvidos estão zumbindo. Eu não consigo nem ficar em pé. Eu estava deslumbrado. Meu homem. Dilacerado. Em todos os lugares. Eu sobrevivi. Liguei. Apenas gritos me responderam. Metade dos meus homens foram engolidos pelo fogo. A outra metade foi deslumbrada. Eu tive sorte. Reúna-se. Ajude-os. Gritei pelos homens que estavam deslumbrados, mas assim como eu, eles mal conseguiam ficar de pé. Capitão. Isso é fogo dos alquimistas. Precisamos correr. Sua fumaça é venenosa. Eu não estou abandonando meus homens. Sim, nunca os abandonarei. Como naquele dia. Contra aquela mulher. Capitão. Algo está vindo. Um dos meus homens me empurrou. Ele disse que algo está vindo. O que mais? Fui empurrado, mas vi algo. Cavalos. Não. Demônios. Demônios de fogo. Puxando alguma coisa. Estou vendo coisas. Um bando de garotos sendo puxados por Fire Demons. Isso tudo é um pesadelo. O homem que me empurrou foi golpeado por um menino. Espere. Aquele menino. Com cabelo ruivo. Com olhos azuis. Assim como eles. Assim como ela. Ele é. Firimane. Tio. Ponto de vista de Jun. Uma grande explosão soou. Eu usei os melhores frascos de bomba naquele. Fogo do alquimista. Um fogo venenoso verde que queima todas as matérias orgânicas e produz vapores venenosos. Estes foram feitos pela Nurina e fiquei com vontade de os experimentar. Agora, no fundo da caverna, pude espiar a gloriosa explosão. Como os mortos-vivos foram destruídos, pude finalmente colocar um melhor controle sobre os Orcetronaches e começar a corrida. Eu também lancei Boldspear, que me deu uma lança dédrica de 2,5 metros de comprimento com uma lâmina parecida com uma glaive. Os cavalos correram e o planador começou a fazer barulho. Oh! Vamos mostrar a esses filhos da puta. Vá, capitão. Capitão John. Para sempre. Todo mundo estava empolgado com essa fuga. Eu estava mais empolgado. Mirei em um homem grande que parecia o líder e queria sua cabeça, mas um de seus homens o empurrou e levou o golpe. Por mim tudo bem. Eu senti que a lança era menos prática dessa maneira, então eu a dissipou e usei Shine Lightning. A passagem estreita para a caverna que estava cheia de piratas agora ficou muito mais clara e passamos por eles lindamente. Após o final da passagem, virei os cavalos à direita e continuei a corrida no deserto de neve ao lado da costa. Os cavalos Flametronache mostraram seu verdadeiro poder em um espaço aberto. Um planador de 3 cavalos na neve não era algo para se mexer. Não sei se existiu ou não, mas vou chamá-la de planador de guerra nórdico inspirado no carruagem de guerra egípcia. Capitão. Não vamos sinalizar ao navio para nos trazer um barco. Ongen gritou. Você é tão antiquado. Vou te mostrar como eu fazia as coisas em Riften. Eu fixei o planador em uma certa direção, o lugar onde escondemos o navio. É um local com um terreno alto com uma falésia íngreme que vai bloquear a vista de terra e tinha uma rocha alta do lado oposto na água que vai bloquear a vista do mar. Agora estou indo em direção ao penhasco. Agora, senhoras, certifique-se de que seus sacos estão bem amarrados nas costas. Isso vai ficar louco. Comecei a lançar um certo feitiço na minha tripulação. Eles não demoraram a reconhecê-lo. Queda de penas. Joe percebeu o que estava acontecendo e abriu bem os olhos. Não pude deixar de sorrir. Os Orcetronaches correram para o penhasco e todos começaram a gritar.
Minhas próximas instruções foram sobre como pular dos lados exatamente quando o planador da mesa está no ar. Quando os cavalos estavam prestes a alcançar a borda, eu os banei e pulei para o lado, e o resto também. Foi realmente um feitiço de paraquedas. As pessoas podem ficar viciadas nesse sentimento. Enquanto saltávamos, o planador de mesa, levado pela velocidade, voou para um outro lado e caiu na água. Trudivar e os marinheiros foram alertados por isso e olharam para cima para nos ver saltando de paraquedas. Pode-se controlar ligeiramente a direção da queda, então tudo correu bem. Mesmo que estivéssemos pulando de um penhasco de 30 metros. Todos pousaram com segurança e eu pousei com estilo. Mexa-se agora mesmo. Piratas em nossos 6. Aqueles que ficarem preguiçosos receberão o desafio do balde de gelo. Armazene o saque. Solte as velas por ordem. Temos bons ventos. Corram, seus cachorros. Dei uma série de ordens sobre o efeito da adrenalina. Todo mundo estava correndo. Meu único medo era que os piratas chegassem ao navio e nos perseguissem. Eu dei uma boa surra neles, mas não acho que foi o suficiente para incapacitá-los completamente, especialmente quando aquele líder sobreviveu ao meu ataque. Agora, vamos para o mar. Meu navio é rápido e pode manobrar em águas rasas ao contrário do deles. Guiei o navio para fora da área estreita com meu scan e naveguei rapidamente para o mar. Eu não estava deixando nada para o destino, pois sempre mantive a área ao redor do navio sob vigilância. Depois de uma hora, um navio apareceu às nossas 6. Tenho certeza que os piratas estão vindo em busca de sangue. Eu estava preparado para a dura batalha que viria. Não posso permitir que o grande navio deles se aproxime do meu. Isso me traria um desastre. Não tenho certeza de quantos de sua força de combate sobraram, mas ainda tenho muitos truques na manga. Garoto Juba de Fogo. Eu vou te matar, vou queimar seus ossos e beber seu sangue. Dafuk. Que é aquele? Aquele capitão que eu não consigo matar. Acho que ele descobriu minha identidade. Não sei como, mas não vou deixar você escapar agora. Gem. Vá entre essas rochas. Faça com que eles nos sigam até lá. Sim, capitão. Ju, traga aquele Flame-Staff que saqueamos e uma Soulgen. Ela assentiu e correu. Comecei a usar o scan em uma ampla faixa e detectei todos os obstáculos subi acima da água. Meu navio estava navegando em torno das pequenas rochas como um peixe. Os piratas demoraram, mas nos seguiram quando pensaram que poderíamos escapar por terra. Agora, de volta ao mar, faça isso devagar, deixe-os alcançá-los por enquanto. Tio, Povknut, uma juba de fogo. Um maldito Firimane. Eu nunca vou perdoar esses bastardos. Eles vão pagar. Essa mulher deve pagar. Este menino também. Assim como ela. 14 anos atrás. Ela queimou meus homens com o mesmo sorriso. Esse sorriso enlouquecido. Eu vou matar esse pirralho. E aquela mulher também. Então todos eles Firimanes. Vou queimá-los vivos. Gá. Pega eles já. Porque aquele pedaço de lixo está navegando em águas rasas. Atrás deles. Eu nunca vou deixar você ir. Mesmo além dos portões de Oblivion. Eles estão diminuindo a velocidade, capitão. Isso deve ser uma armadilha. Eles não podem nos prender na água. Atrás deles. Finalmente estamos ao lado deles. Agora, onde você vai, garoto? Ei! Cuidadoso. O maste de proa. Não. Cuidado, capitão. O que é que foi isso? O que é aquilo? O mastro? Voando para longe? Não. Não deixe ele sair. Capitão. O navio está preso entre as rochas. Eles estão lançando magia, capitão. Gá. Todos vocês são lixo. O quê? O que é isso? Eu vi fogo. Isso não é da direção do garoto. Ele veio do céu. Droga. Porra. Fogo. Mames. Tio, Povdijon. Um minuto antes, eles estão alcançando o capitão. Perfeito. Faça-os vir para o nosso lado direito. Eles vão nos atacar, capitão. Deixe-os tentar. Agora, eles estão ao nosso lado e planejam nos atacar. Suspirar. Esses piratas terão dificuldades. Bem. Desculpe e não desculpe.
Fusruda. Apontei o grito de força implacável para o mastro de proa. O navio pirata fez uma curva forte para a direita e se chocou contra algumas rochas perto da costa. O mastro de proa explodiu e um forte som de madeiras sendo quebrada soou. Este foi um movimento incapacitante agora para a última fase. Ju, as coisas. Ela me deu o Flame Staff e a Soul Gem. Meu plano era dar a eles uma chuva de fireballs. Eu queria usar o cajado porque usei muito mágica hoje e estava exausto depois do último grito. Usar o bastão foi simples, é apenas uma extensão da própria mão. Aqui vamos nós. Charge elenco. Perfeito. Outra vez. Caracteres. Cabron. Mãe. O que foi isso? Alguém ouviu aquele grito constrangedor. João. Olhe. Judice apontou para o navio pirata. Santo bebê Talos. A nave explodiu. Esta foi apenas uma bola de fogo. Nem mesmo sobrecarregado. Que diabos? Aquele navio estava carregado de explosivos? Não me diga. É este pessoal. O que está acontecendo em Oblivion? Tio, Povtir, ó garoto. Ele fez isso de novo. Esse João é tão chato. Acho que temos dois Joões irritantes agora. Eles são mais irritantes do que o outro. Diga velho Tyr. Todos os membros do seu clã são loucos. Glent, meu velho amigo, também está parado falando besteira. Ele é um monstro no nível de Jonra também. Porque ele está marcando a família como maluca. Na verdade, nós somos. Mas meu parente cunhado Jonrad, assim como minha irmã Hilda e seu filho Jonil estão completamente em outro nível de loucura. Suspirar. Muito bem, velho João. Glent disse dando as boas-vindas ao nosso encrenqueiro. Era realmente necessário? O garoto estava lidando bem com isso. Não pude deixar de reclamar. Relaxe. Teria sido problemático se alguém voltasse vivo para as velas de sangue. O velho João disse, seria um problema se eles mandassem alguém para investigar. Certo. Depois daquele ato de 14 anos atrás. Não podemos dar ao luxo de dar aos clãs qualquer notícia sobre o jovem João. Não até que ele se torne capaz o suficiente. Esse garoto está morto para o resto do mundo. Assim que souberem que ele ainda está vivo, até nossos aliados se voltarão contra nós. Mas acho que o garoto não vai nos decepcionar. Nunca vi ninguém escapar de piratas em uma mesa antes. Fufufu. Glent estava rindo baixinho, mas Jonrad e eu entendemos do que ele estava rindo. Afinal, ele fez aquele feitiço Scry para nos mostrar tudo o que acontecia na caverna. Ah! Eu ri também. Ah! Meu menino é bom demais. Até Jonrad estava rindo muito. Ah! Ótimos amigos, nós nos divertimos este ano. Sim, onde vamos encontrá-lo no próximo ano, Glent? Vou passear por Skirin por um tempo e visitar Lanet Odfute mais tarde. Ele está naquela vila Nigate, certo? Sim. Bem, vejo você lá então. Glent virou-se e apenas caminhou. Suspirar. Que cara simples. Voltamos para casa, velho João. Sim. Faz anos. Kirin Saga capítulo 67 Barão de Winterol. A única coisa que consigo pensar é nessa grande explosão. Felizmente, a equipe não ouviu meu grito lamentável dessa vez. Ainda assim, que mistério. Eu tentei a equipe, mas foi realmente normal. Quero dizer, funciona melhor do que a maioria das pautas, mas a produção de dano é normal. Minha única teoria é que os piratas tinham alguma substância explosiva que reagiu ao fogo e explodiu. Bem, após a explosão, agi como se a magia proibida de antes tivesse me prejudicado e caminhei fracamente para minha cabana. Os membros da equipe que vieram comigo fizeram uma birra sobre o quão bom eu sou e uma pequena festa foi organizada em minha homenagem, mas na verdade eu estava muito cansado para me importar. Ainda assim, fiz questão de reunir aqueles que entraram na caverna comigo e dei-lhes uma palestra sobre como é importante manter o assunto do feitiço proibido em segredo, ou os vigilantes de Standar virão atrás de todos nós. Nós chegaremos ao Interol amanhã antes do anoitecer. Ongen relatou a mim em minha cabine. Bom, vou deixar a tripulação para você. Certifique-se de que alguns tenham quartos na pousada Frozen Yacht e alguns guardam no navio.
Eles trocam de papéis todos os dias. Sim, capitão. Além disso, haverá uma lista de coisas que você navegará aqui e ali para comprar para mim. Vou me certificar de obter permissão para hastear a bandeira do colégio. Vamos trabalhar com o colégio. É melhor estar seguro por enquanto. Podemos mudar de bandeira no próximo ano, mas precisamos de segurança agora. O capitão Geodoff pode começar a lhe dar alguns empregos, então responda a ele, mas continue relatando para mim. Eu tinha que fazer algumas regras para o navio e dar um bom tratamento para a tripulação. Eles são meu povo agora. O que me preocupava era o Jalo ser um idiota durante a próxima parte do plano, mas tenho que enganá-lo para usar um capacete. Algo mais, capitão? Ongem disse ao sair. Onde está Ju? Lady Julanar está pensativa no tombadilho. PFFFF. Ah! Ongem disse poucas palavras que não cabem em uma única frase. Senhora. Júlio. Ninhada. Mas como escrever um peão para o massacre de hoje? Desculpe, Ongem, mas por favor, ligue para ela e para mim. Claro, capitão. Um minuto depois Ongem saiu e Jus veio com o rosto inexpressivo. Preciso de algo. Apontei para a cama e disse, sente-se, temos algo para fazer hoje à noite. Tio, aqui vamos nós. Jun, eu não aguento mais isso. O quê? Apenas pegue, não mova muito o seu corpo. Isso é muito grande para eu aguentar. Minha cabeça parecia estar sendo perfurada por causa disso. Apenas respire. Talvez você não tenha experimentado um dessa escala antes, mas os amadores experimentam isso quando tentam um grande. É cansativo. Quase desmaiei. Da próxima vez, lembre-se de sincronizar o fluxo comigo. Assim obteremos o melhor resultado. A dona Nurina e a dona Faralda disseram que é mais fácil que isso. Mesmo quando faziam juntas, faziam naturalmente sem problemas. O quê? Eles fizeram isso na sua frente? Sim. Lady Nurina estava me ensinando algumas técnicas. Oh! Eu estava planejando te ensinar essas coisas eu mesmo. Que decepção. Vamos de novo. Ok. Não grite se isso te machucar. Apenas me avise e eu paro. Agora estamos usando uma técnica chamada fundição combinada. Fundição combinada é uma técnica de lançar magia que requer mais do que apenas um lançador para aplicar uma parte das runas de um feitiço e combiná-la com as outras partes feitas por outros lançadores. Então eles lançariam-a juntos. Esta é uma das maneiras mais difíceis de lançar magia. Simplificando, alguém pode ter mágica suficiente, mas não pode aplicar esse número de runas por conta própria. Então ela pega emprestadas as runas feitas por outro lançador. Mas como as runas serão divididas, o controle também será dividido, então todos precisam sincronizar o fluxo de mágica com o outro ou o feitiço irá desmoronar. Isso requer conhecimento até mesmo dos maus hábitos do outro lançador enquanto eles lançam o feitiço juntos. Pedir a uma novata como Ju para realizar um processo tão complicado faria seu cérebro superaquecer. Mas não tem outra opção aqui. O que estamos tentando aplicar aqui é um encantamento. E é a coisa mais complicada que já vi. Ainda assim, fui eu quem desenhei essas runas naquela folha. Esta folha de runas era semelhante a um projeto de alta tecnologia que tem todos os detalhes explicados. Depois de terminar esta folha de runas, senti como se tivesse saído do reino das runas mágicas para o reino da programação. Ainda assim, não sei nada sobre programação. Qual é o encantamento que você quer saber? Bem, os efeitos de insinuar, persuadir e muitos outros efeitos da escola ilusão foram colocados neste encantamento. O que eu estava tentando recriar é algo parecido com Bendwell, um tum muito poderoso que fará a tudo e todos obedecerem. Claro, era impossível recriá-lo por um feitiço ou encantamento. Eu não estava frustrado ou deprimido com isso, na verdade eu esperava tanto. É por isso que tentei o meu melhor para me aproximar o máximo possível. Despejei 2 dias de pensamento puro naquela folha de runas antes de ir para Dawnstar. Minhas ideias se espatifaram umas nas outras e eu fiz esse encantamento de alguma forma. Mas precisava de muitas condições para funcionar.
Também adicionei alguns mecanismos de segurança para que pareça como um encantamento mágico com um efeito benéfico que protege de ilusões mágicas. Qualquer um iria querer isso. Além disso, do saque que pegamos, escolhi um elmo muito antigo, mas sofisticado e caro, forjado lindamente com poucas joias. Parecia bom o suficiente para mim. Eu quero ir para Interod direto para Corir, colocar a maldita coisa na cabeça dele e fazer a mágica. Não será fácil, mas não sou ninguém se não tiver um plano. Vamos tentar de novo, Ju. Sim. Tio, depois de um dia, finalmente terminamos. Minha cabeça está pesada como uma rocha agora. Eu fiz algum esforço nessa maldita coisa. Essa coisa não tem um efeito único. Isso daria ao usuário uma fortificação mágica contra ilusões, mas também deixaria uma rachadura aberta. Pense nisso como uma porta dos fundos da mente. Eu uso essa porta dos fundos para alterar a maneira como o usuário pensa. Deixando de lado meu horrível senso de nomeação, este elmo é exatamente como você pensa nele. Um tesouro feito por um gênio que protegerá o aspecto da mente, mas o deixará aberto a uma certa palavra-chave. Também não é um artefato perfeito. É apenas uma maneira de transformar as ideias das pessoas de uma direção para outra. Além disso, você não pode simplesmente dizer mate-se e espere que funcione. Se você quiser usá-lo para tal propósito, então você precisa dizer algo mais aceitável e fácil para a mente entrar. Algo como uma pequena sugestão. A ideia de se insinuar é um pouco diabólica. Veio de um certo drama sobre o diabo que eu costumava assistir em minha vida passada, a N. Lúcifer. Esta foi a base. Também tive que experimentar em alguém. Ju não se opôs à ideia. Eu acho que ela não entende qual é a ideia por trás do elmo de qualquer maneira. Qualquer que seja. O elmo trabalhou nela e finalmente consegui convencê-la com algo que a beneficiará muito. Claro que não vou mudar sua personalidade ou fazer qualquer coisa para prejudicá-la. Ela só tinha um mau hábito alimentar, então pensei que era uma maneira de consertar. Meu Julana deve continuar louco e lindo como sempre. Eu a amo do jeito que ela é. Após o dia de trabalho duro, saí e me juntei à tripulação. Meu pessoal estava fazendo seu trabalho sem mim muito bem. Descansou o suficiente, capitão? Sim, obrigado, Ongen. Já passamos pela ilha da tumba de Esgramor? Sim, capitão. Chegaremos ao Interol em menos de 2 horas. Isso foi rápido. A sorte está sorrindo para nós, capitão. HMMM. Vamos apenas descansar por enquanto. O mar é tranquilo e comecei a me apaixonar por velejar. Algo nele é encantador, especialmente quando o navio começa a correr no vento e o mar fica fácil. Eu tenho um lugar favorito na lateral do navio, onde apenas me agarro às mortalhas e sinto o vento no rosto. A N. Schultz, a rede de cordas sob tensão que são usadas para suportar mastros. Se eu pudesse guardar este momento e vivenciá-lo muitas vezes, quão bom seria. Ainda assim, a vida humana é seguir em frente. Uau! Atenção! Qual é o... Um marinheiro está escorregando do navio. Isso é do outro lado. Droga! Ninguém pode alcançá-lo. Ele está ainda mais longe do alcance do meu feitiço gripe. Foda-se. Tenho que correr rápido. Empurrei com o pé direito à frente com a intenção de correr para um outro lado, mas algo anormal aconteceu. Eu tinha que correr pelo menos 12 metros e, com meu corpo forte, eles davam 4 passos. Mas dei quase 8 dos 12 metros com um passo e tive que parar meu corpo com força nos 4 metros restantes. Peguei a marinheira antes que ela caísse. Mas eu o peguei com uma mão e o carreguei normalmente. Ele é grande, mas eu apenas o carreguei assim. Algo não está certo. Quando eu me tornei tão forte. O que está acontecendo? Clap-clap-clap. Os marinheiros se emocionaram uma vez e aplaudiram novamente. Eu tive que sorrir e me esconder na minha cabine de alguma forma. Assim que entrei, olhei em volta em busca de algo. Aqui está. Essa caneca. Esta caneca era feita de ferro e estava um pouco torta porque eu a segurei com mais força há algum tempo. Eu estava apenas tentando liberar alguma frustração. Segurei-o novamente e apertei meu aperto. Como esperado. Ele dobrou como um copo de desenho animado.
Isso é impressionante. Ju, que estava anteriormente na cabine, ficou surpreso e olhou para mim de forma estranha. Não sei, mas não estava assim da última vez que entortei esta caneca. Quando foi isso? 2 noites atrás. Ju pensou por um tempo e ponderou a torto e a direito. Eu estava com você o tempo todo, mas nada de especial aconteceu. Ela disse. Eu sei, acabamos de ir para a caverna e tudo o que fiz foi lançar magia desde então. Ficamos em silêncio por um tempo. Mas tive uma ideia e me despi. Existe algo antinatural com meu corpo. Julanar veio e começou a empurrar as mãos nos meus músculos. Eu tomei banho com você, então eu me lembro da forma dos seus músculos e não mudou. Ainda assim, eles parecem mais duros como se tivessem ficado mais grossos. Como é isso? Eu não sei. Apenas faça aquela pose embaraçosa que você faz quando termina o treino. Oh! O que veja. Antes, eles não eram tão difíceis, mas algo mudou. Ela disse. Estou um pouco preocupado agora. Eu tornei este corpo forte treinando como um louco, mas este resultado é um pouco antinatural mesmo para este mundo. Eu não tenho nenhuma mágica para detectar o que está acontecendo com meus músculos, então adivinhar era a única maneira agora. Vamos fazer uma rápida reavaliação dos últimos dias. Começamos lembrando o que fizemos desde o dia em que saí da faculdade, até a luta dos piratas e como adquiri o navio para Dawnstar e a luta da Aura, depois a invasão da caverna e a luta dos piratas depois. Até agora, não há nada de estranho. Sinto que perdemos alguma coisa. Não sei, você consumiu ou absorveu algo estranho? Comeu comida do chão? Dormiu Eu tive que bater na cabeça dela com um dedo rapidamente para fazer aqui parar. A força do meu corpo é incontrolável agora. Espere um minuto. Você disse absorver. Eu realmente absorvi algo, lembrei agora. Foi isso? Seria uma loucura se fosse o motivo. Muito louco. Vá buscar Joe para mim, por favor. Tio, não. Eu não sinto nada estranho. Lembro-me de compartilhar Vitality com você, pensou. Você tem certeza de que nada está fora do normal? Sim, você está se sentindo mal depois disso, chefe. Não, obrigado pela preocupação, mas isso é outro assunto. Você pode ir, irmã Joe. Ela pediu licença e saiu. Como membro temporário da tripulação, ela ouviu uns rumores sobre eu e Ju que estamos saindo entre a tripulação, então ela não quis ficar na cabine e saiu rápido. Ju está sendo chamada de Lady pelos marinheiros por causa disso. De volta à preocupação atual. Lembrei-me de algo que absorvi quando estávamos indo para Obsfal Cave. Essa era a vitalidade do Icitro quando lutamos daquela vez. Durante a luta, o Troll atacou Joe ferozmente, e eu estava tentando danificar sua vitalidade enquanto apoiava Joe. Naquela época, usei Absorb Vitality, que é um feitiço incompleto no Troll. Ao mesmo tempo, também usei Transfer Vitality no Joe. Eu poderia simplesmente curá-la, mas estava preocupado em ter mais vitalidade do que deveria. Achei que poderia prejudicar meu corpo, então forneci um pouco e absorvi um pouco. A vitalidade variava em natureza como mágica também. Algo como diferentes formas de energia. De fato é. O que estou dizendo? Mas isso foi um pouco diferente do esperado. Absorvi a vitalidade do Tron em uma quantidade igual à que fornecia Joe e os outros. Agora que penso nisso, acho que usei minha própria vitalidade para apoiar meu time, mas a vitalidade do Tron ainda habitava dentro de mim. Outra ideia estranha me ocorreu. Peguei uma daga e machuquei o dedo. Eu dei um pouco de mágica para tornar a cura mais rápida. Deve levar cerca de 10 minutos para curar completamente esta pequena ferida apenas concentrando mágica pura nela, mas o resultado tem algumas mudanças. Demorou 7 minutos. Isso é estranho. Minha cura natural é mais rápida. Minha força é um pouco mais do que a minha norma. Conheço guerreiros que podem ser muito mais fortes do que isso, mas isso é demais. Mover-se 8 metros em um único passo absorvendo a vitalidade do Troll por 10 minutos é assustador. Não sou anormalmente forte como um Troll, mas sou mais forte do que antes. Isso é incrível, mas também assustador. Este é um progresso imprevisível,
com pouco conhecimento sobre isso. Preciso pesquisar mais sobre isso. Deus. Quando terminarei essas pesquisas? Se eu adicionar isso à horda de pesquisas que tenho, posso desmaiar de choque. Não vamos mais pensar em coisas ruins. Sim. Relaxar. Tio, solte a âncora. Abaixe as velas. A carga. Mandem pessoas para cá. Ah. Docas de Winterhold. Minúscula como sempre. Ainda bem que teremos nosso lugar para manter o navio agora. Ah. Minha cabeça está girando. Ju. A coisa. Preparar. Trudivar, meu homem. Corra para a Elística. Diga a ela para colocar todos no lugar. Como quiser. Comecei a subir os degraus para o Winterhold enquanto assobiava. Isso parecia bastante revigorante. Eu vou mexer com o cérebro de Corir agora. As etapas demoraram um pouco, mas já estávamos lá. Vesti-me com minhas vestes limpas da faculdade e Ju estava em sua armadura escura segurando uma bandeja coberta com um pedaço de seda vermelha. Claro que o elmo estava sob ele. Ongem e Joe andaram ao meu redor como alguns mini-bosses ao redor do Mine-Boss e diretamente fomos para Jarus Longouse. Trudivar me encontrou no caminho e acenou com a cabeça. Depois voltou para o lugar de onde veio. Este foi um sinal de que nada está fora do comum. Eu não tinha tempo a perder agora. A área em frente ao Longouse estava cheia de pessoas de toda a cidade. O papel de Elística nos últimos dias era espalhar boatos pela pousada como o melhor lugar para espalhar boatos. Agora todo mundo já ouviu uma ou duas coisas sobre o que está acontecendo. Ela também aumentou o número das chamadas líderes de torcida e também incluiu as futuras prostitutas das casas de banho em suas fileiras. Isso vai ser bom. Guardas cercaram a entrada como de costume e o Dumer Malur Selot, o mordomo de Corir, gritava para o povo mandá-los embora. O Senhor Mago chegou. Senhor Mago, os divinos o salvam. Senhor Mago isso. Senhor Mago que? Ok. O que está acontecendo aqui? Eu sou tão popular. Eu não conheço ninguém dessas pessoas. Faça a maneira. Ongem agiu como um guarda-costas e gritou com o povo. Bem, isso foi desnecessário. Podemos apenas nos mover entre eles educadamente como esses velhos políticos da minha vida passada. Beije bebês, tire selfies. Nada disso está aqui de qualquer maneira. Fui direto para a porta do Jarl. Assim que Malur Selot me viu, sua pele cinza começou a mudar de cor. Esta é a primeira vez que vejo o rosto de um Dunmer mudando de cor. O elmo de Winterhold foi recuperado. As pessoas exigem e o público. Este era eu dizendo saia cadela. Malur olhou ao meu redor. Eu estava vindo aqui com um número como de costume. Ele olhou em volta por um tempo, então pareceu ter uma ideia e correu para Corir. Depois de um curto período de tempo, Corir saiu com um rosto indiferente. Eu não sei o que ele está pensando, mas minha chegada segura deve colocar seu humor em frangalhos. Ainda assim, ele estava composto. Jarl Corir, viajei pelo mar até a caverna sombria de Obsfall, invadi o local com uma pequena força de poderosos jovens nórdicos, destruí um culto de um deus maligno que devastou aquela parte da terra e finalmente recuperei o elmo de Winterhold, o mesmo dos textos antigos. Fiz um discurso, passei pelos guardas rudemente com força e fiquei nos degraus que levavam a Maloca conversando com o Jarl e as pessoas. Realmente agora. Corir disse sem se importar comigo, por que você não nos mostra aquele seu elmo de Winterhold? Seu tom era altivo e indiferente. Na verdade, não sei como ele vai combater isso, mas eu estava usando o scan para detectar o que eles poderiam inventar. Senti que Malur Selot carregava algo semelhante a um Nordic Elm nas costas. Então eles vão fazer assim, né? Ainda assim, não acho que o plano deles funcione. Estalei os dedos e Jolanar veio com a bandeja que ela estava segurando. Senhoras e senhores, Jarl Corir e seus veneráveis homens. Apresento a vocês, o elmo de Winterhold. Julanar segurou a bandeja bem acima de sua cabeça e eu tirei o pedaço de seda vermelha. Foi de cair o queixo como o elmo que eu trouxe era lindo. Seu valor era igual ao de toda a cidade. Ouro e pedras preciosas estavam por toda parte. Não sei de onde os cultistas trouxeram tal coisa,
mas foi um dos tesouros mais caros que eles têm. Este não é apenas um belo elmo que veio da primeira era. Este é um artefato mágico todo-poderoso. Artefato. Deuses. A pobre cidade de Winterhold raramente viu uma moeda de ouro e muito menos um artefato. De fato, ele tem a habilidade de desafiar qualquer